Salve, Corinthians! Beleza, rapaziada? Certinho? Aqui é o Thiagão do canal Eu Sou Timão. E galera, antecedendo a partida do Corinthians aí contra o Ceará, né? O Corinthians vai enfrentar o Ceará nessa quarta-feira. Vamos falar da provável escalação do Coringão. Muitas mudanças em relação ao time que enfrentou a equipe do Red Bull Bragantino e foi derrotado em casa de maneira vexatória, né? Porque apesar dos pesares aí, apesar da situação política do Corinthians está cada vez mais fervorosa, a gente também vai enfrentar a equipe do Ceará numa partida extremamente complicada. Então a gente tem bastante coisa para falar do interno do Corinthians também. Membros do Gaviões da Fiel que também foram falar com o pessoal lá no CT antes do embarque do elenco do Corinthians para Fortaleza, para essa partida, né? Então, desde já, eu peço muito para você deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para obter todas as notificações, clicar em hypar também ajuda muito na entrega dos nossos vídeos na plataforma. E se você puder ajudar o canal financeiramente, tem o botãozinho de valeu aqui embaixo e a nossa chave Pix que está na nossa descrição. Galera, o Coringão vai enfrentar o Ceará nessa quarta, uma partida muito complicada, partida fora de casa, Corinthians com desfalques aí, inclusive vamos lá para a tela do meu PC que eu quero trazer aqui para vocês em relação à provável escalação do Coringão, tá? Porque vai ser difícil, família. Já admito pra vocês que vai ser difícil, vai ser complicado. Corinthians tem a campo, rapaziada, com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Gustavo Henrique vai ser um dos desfalques e retornando aí, André Ramalho, tudo indica que vai fazer a dupla de zaga com Kaká e Matheus Bidu. No meio-campo, no lugar de José Martínez, poderemos ter Breno Bidon, mas eu vou deixar o Martínez por enquanto. E no lugar de Ranieri poderemos ter o Maicon também. Não sabemos ainda ao certo qual desses jogadores que vai jogar, mas eu vou deixar o Ranieri e o Martínez, que são os mais prováveis de estarem nessa escalação, juntamente com os dois, André Carrillo e Rodrigo Garro. E no ataque do Corinthians, as duas trocas. Tudo indica que teremos Thales Magno e Guinegão. Então o time do Corinthians será composto por Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Bidu, Martínez, Ranieri, André Carrillo e Rodrigo Garro, Thales Magno e Guinegão. E isso mostra, rapaziada, a gente pode ver escancaradamente de que o elenco do Corinthians está carecendo de peças. Ao mesmo tempo, a gente fica se perguntando como é que vai contratar, sendo que a situação tá horrorosa, sendo que não tem dinheiro, tá tendo dificuldade para pagar salário. Porém, o time do Corinthians tem que continuar cumprindo aí com a sua obrigação e na escalação possível do Corinthians, a gente pode dizer assim, tudo indica que será composto aí por Thales Magno e Guinegão na frente. Rapaziada, a situação do Corinthians, cara, tá tão complicada que, mano, a gente não consegue ter um parâmetro do que realmente possa acontecer. Vamos começar com algumas situações aqui. Ontem, depois de eu ter postado o vídeo aqui para vocês, teve a votação do pessoal do Core, né? São 16 pessoas do Core que votaram para que a situação do Andrei Sanches pudesse ir ou não para o Conselho de Ética do clube em relação à sua possível expulsão do Parque São Jorge e tal. O Andrés faz parte do Core, é conselheiro vitalício e por uso indevido, né, do cartão corporativo e cada dia que passa tá estourando mais bomba por aí. A gente não pode se esquecer disso, tá? Cada dia que passa, um novo fato vem acontecendo. Inclusive, rapaziada, eu quero trazer aqui para vocês, é óbvio que muitos de vocês viram durante o dia, porque o Core aprovou para que fosse para o Conselho de Ética. Mas vocês acham que foi por unanimidade? Tipo 16-0, 15-1? Não, foi 9-7. Dos 16, 7 votaram para que não fosse para ética a situação do Andrei Sanches. Vocês têm noção, rapaziada? O cara admitiu que usou o cartão corporativo. O cara ressarciu o clube no valor de 15 mil reais, ou seja, comprovando que realmente ele utilizou o cartão corporativo do clube para poder usar para fins próprios, para usar para situações pessoais dele.
Isso, rapaziada, não deveria apenas gerar expulsão, não. Deveria gerar prisão. Porque isso é um crime. Como é gostoso usar cartão dos outros, não é verdade? E ó, mais situações estão acontecendo aqui. Porém, esses senhores que estão aí na tela votaram contra. Eles ainda votaram contra, tiveram a cara de pau de votar contra. Mário Gobi, do William, surpreende 0 pessoas. Ademir Benedetto, Guilherme Stranger, Alexandre Rusni, Miguel Marques e Caetano Blandini. Eles não queriam que fosse pra ética. E quase conseguiram. Porque 9 pessoas votaram a favor e 7 votaram contra. Foi quase ali, pau a pau, tá ligado? Olha que absurdo, rapaziada. Como que um clube sobrevive dessa forma? Fala pra mim. O clube que tá precisando fazer contratação, sendo que o elenco tá extremamente limitado, o elenco tá com muitas dificuldades, o treinador não consegue encontrar um jeito desse elenco jogar e ainda esses caras fazem uma situação dessa. E, mano, eu falo pra vocês, sem sombra de dúvidas, no que depender da gente, a gente vai expor o que tá acontecendo lá dentro. A internet tá ao nosso favor e a gente não pode se calar de jeito nenhum, tá? E é um momento, cara, que a gente precisa se unir cada vez mais. É um momento que todos os canais precisam se unir, precisam estar juntos para poder realmente buscar o melhor para o Corinthians. E falando sobre isso, eu quero aqui publicamente parabenizar o Rodrigo Lance, que postou na sua rede social, no X, o antigo Twitter, que fez aí um requerimento da instauração de procedimento ético-disciplinar por uso indevido de recursos do Esporte Clube Corinthians Paulista. E o Lança, ele acabou publicando, né, uma foto desse requerimento. Rodrigo Lança Hernandes, sócio do Corinthians aí, falando o número de sócio e tudo mais, coloca aqui, ó, requerimento de instauração de procedimento ético disciplinar em face de Andrés Navarro Santos, ex-presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista, pelos fatos e fundamentos que passa a expor. E nisso são 11 páginas. E você que é sócio, você também pode pedir esse requerimento. Você também pode fazer parte disso aí. A gente tem que fazer uma pressão para que as coisas realmente aconteçam, cara. Para que as coisas realmente aconteçam. Porque tem muito mais coisa para acontecer aí. Só que uma coisa que foi descoberta já é tão grandiosa em relação a ser uma coisa tão maléfica por parte do senhor Andrés Sanches fazer uma situação dessa, que ele já deveria, o processo já deveria acontecer na maior velocidade possível. Mas a gente sabe que as coisas demoram, a gente sabe que a situação tem um tempo para acontecer, mas, cara, vamos fazer a nossa parte. Se você não é sócio, divulgue, ajude, debata ideias, consuma em quem realmente pensa no bem do Corinthians acima de tudo, tá? Inclusive, eu quero compartilhar com vocês que hoje eu pude assistir, tá? Em relação à entrevista que o Pastor Mala, que onde começou tudo isso, onde foi divulgado tudo mais, né? Em relação a isso, o Pastor Mala, ele deu uma entrevista, se eu não me engano, no último sábado para o canal do Reis, do Tapa na Orelha. Apesar aí das situações do Reis, muita gente fala que ele protege o Augusto Melo e tudo mais, e parará. Mas eu achei que a maneira que o Reis levou a entrevista foi muito importante, dando muita liberdade para que o Pastor Mala pudesse falar. O Pastor Mala não apareceu em vídeo, apenas em áudio, mas o Pastor Mala demonstrou ser um cara muito articulado e que principalmente demonstrando ser uma pessoa que pensa no bem do Corinthians. Eu tive a oportunidade de conversar com o Pastor Mala na rede social. O Pastor Mala conversou comigo de uma maneira muito legal, mostra realmente que pensa no bem do Corinthians. Então é importante, rapaziada, é importante a gente acompanhar, é importante a gente estar junto, é importante a gente estar unido. Tá aqui na tela para vocês o perfil do Pastor Mala em relação ao X, né, onde ele é um dos perfis mais ativos do Pastor Mala aí, e sempre falando das situações. Recomendo vocês a estarem acompanhando, tá? Porque se a primeira situação já foi admitida e foi concretizada de maneira verdadeira, aguardem que tem mais coisas para acontecer por aí, viu? Podem ter certeza. E eu quero só fazer um adendo aqui, tá?
Porque pode ter gente que venha me questionar que agora você só tá falando de Andrés e o Augusto Melo. Irmão, é todo mundo. Mais cedo eu postei um vídeo aqui falando do silêncio ridículo do senhor Osmar Stabile em relação a isso. É ridículo o cara que tá em exercício como presidente do Corinthians não se posicionar, sendo que foi comprovado que um ex-presidente do clube utilizou o cartão corporativo para fins próprios, para compras próprias, particulares, não é verdade? Cara, aonde que isso vai parar, rapaziada? Aonde que isso vai parar, tá? É um absurdo, família. É um absurdo. As situações estão cada vez mais complicadas, mas eu vejo que no meio de tudo isso é uma situação que a gente possa se unir cada vez mais. Eu vejo uma luz aí no meio disso tudo porque a internet, a gente pode utilizar a internet ao nosso favor, filtrar o que realmente presta para ser consumido, né? Todo mundo tem o livre-arbítrio de consumir o que bem entender, mas procurar a veracidade das coisas, tá, rapaziada? Bom, então o Coringão vem, enfrenta aí, tomara que vença, né? Enfrenta a equipe do Ceará. Corinthians que embarcou hoje para Fortaleza para enfrentar a equipe do Ceará. Porém, antes do embarque, membros da torcida Gaviões da Fiel estiveram presentes no CT Joaquim Grava. Nessa terça-feira, membros do Gaviões da Fiel foram ao CT para cobrar o elenco e diretoria do Corinthians antes da viagem para enfrentar o Ceará. Alexandre Domênico, o Alê, que tá aqui, ó, presidente do Gaviões da Fiel, disse ao pessoal do meu timão que a ação foi surpresa e motivada pelo desempenho ruim contra o Red Bull Bragantino, afirmando que os atletas precisavam ouvir as reivindicações da torcida. Em conversa amistosa, nomes como Hugo Souza, Carrilho, André Ramalho, Rodrigo Garro dialogaram com os torcedores, além do técnico Dorival Júnior e do presidente interino Osmar Stabile. Alê destacou a insatisfação com o futebol apresentado, a influência negativa da crise política no elenco e cobrou mais empenho dos jogadores para os próximos jogos, inclusive contra o São Paulo no Morumbis. O presidente do Gaviões ainda criticou nomeações na diretoria ligadas às antigas gestões e prometeu novos protestos no Parque São Jorge. Ele reforçou que a torcida está descrente em nomes que espera que atletas e dirigentes provem compromissos com o Corinthians e sua história. Então, o pessoal do Gaviões estiveram presentes hoje aí no CT antes do embarque do pessoal do Corinthians, cobrando em relação a esse desempenho patético do atual time, a esse desempenho patético da atual comissão técnica e também a esse desempenho aí patético da atual política do clube. Extremamente importante, rapaziada, extremamente importante a gente replicar isso, a gente tem que estar junto nessa e a gente tem que bater para mostrar para esses caras que a gente não tá dormindo mais nessa situação, tá? A gente vai ficar em cima e se for para expor nome aqui, a gente vai expor para vocês conhecerem quem realmente tá pensando no bem do clube e quem realmente tá pensando em prejudicar o clube, pensando no benefício próprio, melhor dizendo, né? Rapaziada, qualquer novidade eu trago aqui pra vocês. Coringão vai enfrentar o Ceará nessa quarta-feira, muito modificado, muito pressionado, Dorival Júnior extremamente pressionado e com razão, tá? Porque pra mim, se o Dorival Júnior tem um resultado adverso diante do Ceará e acaba tendo um resultado adverso diante do São Paulo, que pra mim é o clássico dos desesperados, e quem perder nesse clássico vai ser instaurada uma crise gigantesca dentro do clube, mais do que já se encontra tanto lá quanto aqui. O Dorival Júnior, na minha opinião, se perder esse jogo, ele não vai ser mais o treinador do Corinthians. Se você chegou até aqui, eu peço muito para você deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para obter todas as notificações. Você que não segue o canal Eu Sou Timão nas nossas outras redes sociais, @EuSouTimão1910 no TikTok e também no Instagram, porque você sabe, né? Aqui no canal Eu Sou Timão, você tem vez e você tem voz. Tamo junto.